Sejam uma vez mais bem-vindos e bem-vindas ao Motosport hoje, esta coprodução do Novo Canal e da V-Motores. Vamos para mais um episódio e vamos também uma vez mais até ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Connosco hoje Joaquim Teixeira, ele que é piloto e patrão da JT59 Racing Team Bom Piso, que em 2022 voltou a brilhar entre os turismos, almejando chegar a mais uma vitória na divisão Turismos 2 e sendo vice-campeão nacional da categoria com o seu Cupra TCR. Joaquim Teixeira, muito obrigado por ter aceito uma vez mais o convite da V-Motores e agora do Novo Canal para estar connosco. Vamos então falar de 2022 enquanto piloto. Numa outra peça iremos falar do campeonato enquanto representante do promotor. 2022, eu diria, conhecendo como conheço o seu sentido competitivo, ou não fosse denominado do demolidor de Trás-os-Montes, que foi uma época que, embora o deixe satisfeito, deixou-lhe também um sentimento agridoce. Concorda com esta análise? Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Sim, foi um sabor agridoce, porque assim, eu quando parti para o campeonato, normalmente, aquilo que eu pensei é que ia concorrer com viaturas idênticas à minha, com os outros TCRs que lá havia, que já sabia, com outras viaturas similares, mesmo que os próprios R5s pudessem aparecer. Portanto, a minha ideia seria, no meio de tantas viaturas equivalentes, depois quem conseguir os melhores resultados vence o campeonato, e foi para isso que eu parti. A partir de uma determinada altura, a partir da rampa de Mursa, vi que realmente os jogos não eram esses, que as pessoas não queriam correr na divisão com viaturas como deviam, como estão homologadas, portanto, havendo aquilo que era permitido, os grupos vivos, com toda a liberdade, as pessoas alguns optaram para passar para grupos vivos, e a partir daí fiquei um bocado condicionado, sabendo que mesmo assim poderia lutar ao máximo, mas em condições de desigualdade, porque não estávamos a lutar com viaturas de performance idênticas. Eu consegui ganhar algumas provas, algumas das 8 provas ganhei, penso que 3. As outras não, é difícil, porque já lutar contra viaturas 4x4 não é fácil. Lutar contra viaturas que têm cerca de 150 cavalos, a quase mais do que eu, ou mais, não é fácil. Mesmo assim eu nunca desisto, fui até ao último, até ver que era possível. Não foi possível, fiquei como vice-campeão, não me importa. Neste momento, se calhar, desde que existe o campeonato absoluto de turismos, há uma coisa que eu tenho, e essa ninguém me consegue tirar, por muitos títulos que já queiram tentar tirar, é que eu fui o primeiro campeão nacional de turismos absolutos. A partir daí, tenho estado, penso que todos os anos em segundo, só um ano é que fiquei em terceiro. Não é o ideal, mas foi aquilo que eu consegui fazer. E como eu ando no desporto para me divertir, não é com a ganância de ter todos os títulos, que se quisesse títulos, mantinha-me nas protótipos, onde já estive e tentava lutar por o título absoluto. Não é isso. Eu quero é ser feliz nas corridas, andar a pilotar os carros que eu gosto, independentemente das performances que eles têm, é naqueles que eu me sinto bem. Aquilo, ao fim e ao cabo, acaba por ser um escape para a rotina da semana, e continuo na mesma motivado. Enquanto eu sentir motivação, cá continuarei. E essa motivação fica de certeza reforçada porque esse título de vice-campeão, como disse, foi conquistado mesmo no músculo, com muita luta, e esteve na luta pelo título praticamente até ao fecho da temporada. No que concerne a esta nova vitória na divisão Turismos 2, nada a dizer, porque foi um domínio absoluto de início a fim do campeonato, apesar de ser uma divisão com bons pilotos e com carros competitivos. Sim, mas aí é que eu penso que embora não tenha o título de campeão nacional, tem o título de vencedor, e acho justo, mas aí sim, era isso que eu esperava, que mesmo no absoluto que existisse. Porque repare, eu nessa divisão sinto-me satisfeito porque, e não sou melhor do que os outros, nunca fui daqueles que venham dizer que a peça que está atrás do volante é melhor, porque isso acho que é desprestígio para os meus adversários, e todos eles têm mérito. A única coisa que eu fiz é que na divisão 2 eu lutei contra carros idênticos aos meus. Lutei contra TCRs iguais aos meus. Lutei contra viaturas que eram TCCs, que entretanto sofreram alterações, idênticas aos meus. E aquilo que me satisfaz registrar é que nas viaturas idênticas às minhas, eu felizmente consegui mais uma vez vencer. Com mérito, mas também com muita competitividade dos meus adversários, que nunca baixaram os braços e lutaram até ao fim.
Joaquim Teixeira, para além de piloto e exclusivamente dedicado à montanha, é o team manager da JT59 Racing Team Bom Piso, que inscreve na velocidade, quer no Campeonato Nacional de Velocidade, quer também na competição ibérica que lhe está também agregada, o seu filho, o Daniel Teixeira, que este ano esteve aí um danoninho de se sagrar campeão nacional, mas foi campeão ibérico. O facto de usarem o mesmo carro Cooper TCR, eu sei que já tem dito isto em várias das suas declarações, condiciona um pouco, às vezes, a sua competitividade na montanha, por saber que muitas das vezes, na semana seguinte, o Daniel vai precisar da viatura para fazer velocidade. Embora eu normalmente digo que não, porque a gente, quando cai o semáforo, esquece um bocado, mas a verdade é que acaba sempre por condicionar tanto a mim como a eu. Porque, repare, nós estamos a fazer 2 campeonatos, eu gosto muito, eu tenho muito prazer que o Daniel consiga fazer o Nacional de Velocidade, enquanto for possível eu irá fazer, mas fico sempre condicionado porque eu sei que se calhar com os calendários que nós temos atualmente, e é por isso que eu defendo um alargamento maior entre provas, que o ideal seria uma prova por mês, vai nos condicionar. Eu, por exemplo, cheguei a ter 3 provas e 3 fins de semana seguidos. Não é fácil, porque basta ter, muitas vezes não precisa ser um acidente grande. Basta ser uma avaria qualquer mecânica ou um ligeiro toque, mas depois as peças têm de vir de Espanha e no mínimo demoram uma semana a chegar cá. Portanto, nunca é fácil. Nós, embora a gente assuma que não, mas a verdade é que há sempre um condicionamento, porque sabemos que no fim de semana seguinte o meu filho vai precisar da viatura, o meu filho sabe que no fim de semana seguinte o pai vai precisar da viatura, mas não, isso não serve, não utilizo isso como desculpa sim, para claro. os resultados que possamos não ter construído daquilo como pensava. Não é essa a minha maneira de ser. Aliás, o doutor sabe que nunca me viu na comunicação social dizer que a culpa dos maus resultados é dos meus mecânicos. Não, a culpa dos meus maus resultados é minha. Fui eu que não consegui ser melhor que os outros. Nunca me ouviu dizer que eu perdi porque os outros tiveram mais sorte ou outros argumentos. Não, eu perdi porque os outros fizeram a prova melhor do que eu, foram mais eficazes na condução naquela prova, e acho que a gente, acima de tudo, tem de enaltecer também o mérito dos outros. Eu tenho tido bons adversários, uns mais dentro da legalidade, outros menos, mas cada vez que eles ganham, eu tenho dado os parabéns porque eles ganham com mérito, e é isso que eu entendo no desporto. Cada vez que eu ganho, penso que sou melhor do que eles, embora muitas vezes é difícil, porque cada vez que eu ganho é sempre por infortúnio dos outros, ou porque tiveram avarias, ou porque os pneus estavam trocados, portanto, qualquer coisa, nunca é por mérito meu. No meu caso, quando eles ganham, eu considero que é por mérito deles. É uma pequena estrutura, eu diria quase familiar, sediada em Vila Real, a JT59 Racing Team Bom Piso, mas que este ano, para além do seu título na Divisão Turismos 2 e de ter sido vice-campeão nacional nos turismos, levou também o Daniel Teixeira a vencer entre os TCRs em termos ibéricos e a estar praticamente até ao fim, sendo vice-campeão nacional TCR no que concerne ao Campeonato de Portugal de Velocidade. É uma época positiva para a equipa. É uma época positiva, é um excelente trabalho dos meus mecânicos, que sempre procuraram ter o carro nas melhores condições. Tivemos alguns condicionantes. Eu, por acaso, na montanha não tive. O Daniel teve nos circuitos. Tivemos um problema que nos condicionou em 2 corridas. Numa, o Daniel perdeu a corrida a 20 metros da linha de chegada na última volta, porque o carro desligou-se. Na outra corrida, que foi em Vila Real, quando tudo apontava para que os 2 Cupras ocupassem os 2 primeiros lugares, quer na corrida de domingo, quer na corrida de sábado, tivemos um problema que não conseguíamos resolver e que nos obrigou a desistir, obrigou-nos a cair lugares, o carro desligava-se. O Daniel, quando esmagava o acelerador, o carro ficava sem pressão de gasolina, automaticamente desligava-se, tinha de estar parado e depois tentava recuperar, fazia mais meia dúzia de voltas. Não conseguimos, andámos 2 ou 3 provas a ver o que é que, só na última, no Estoril, é que acho que conseguimos resolver o problema, com mérito, como eu disse mais uma vez, dos meus mecânicos, eles próprios não sabiam. Nós tentámos tudo, junto da Cupra oficial, e a Cupra também não tinha resposta, até que por fim nos deu uma hipótese que poderia ser isso. Foi o que nós verificámos, o que nós melhorámos. Eu partia sempre a seguir à corrida dele e ia para a minha prova de montanha
sempre também não ia descansado, porque com medo que o que aconteceu a ele no circuito que me fosse acontecer a mim na montanha. Felizmente não aconteceu, porque aquilo era um problema de aquecimento de um relé que cortava a corrente à bomba da gasolina. Na montanha, como o carro anda poucas subidas, faz uma subida de 4, 5 km e para, nunca chegava a aquecer o suficiente para que isso acontecesse. Foi a minha sorte, porque senão se calhar também não tinha acabado metade das provas. Em épocas anteriores, o Joaquim Teixeira chegou a fazer algumas provas de velocidade. Essa subida, eu diria pontual, à velocidade, está agora fora de questão, ou um dia deste ainda poderemos vir a poder saborear pai e filho a fazerem uma corrida em conjunto? E já agora, isto eu irei perguntar na entrevista do Daniel, vermos o Daniel de regresso a uma ou duas provas de montanha. Não, é assim, eu comecei até por a velocidade, a nível do automobilismo, comecei na experiência, mas depois passei para a velocidade, mais a sério foi sempre na velocidade e foi em circuitos. Até que um determinado ano, acho que penso que 99, foi no primeiro ano da montanha, porque a montanha não existia como campeonato, contrariamente ao que muita gente apregoa, a montanha estava integrada na velocidade e o que faziam era, os troféus que existiam na velocidade faziam provas de montanha. A partir do ano 99, a montanha começa-se a assumir como um campeonato independente e eu, na altura, transito para a montanha. O que me leva, neste momento, a não fazer circuitos são duas razões básicas. Primeiro, eu sinto-me bem no campeonato de montanha porque eu prefiro fazer meia dúzia de quilómetros. Eu às vezes costumo dizer isto sem ofensa para ninguém, mas numa brincadeira, já não sou taxista. E os taxistas normalmente o que é que fazem? Contam muito os quilómetros que andam. E a mim não me interessa andar dentro de um carro muitos quilómetros ou muito tempo só para dizer que ando lá. Fiz troféus e aí sim achava engraçado, como agora o Campeonato Nacional de Velocidade do ano passado também achei, e há 2 anos. Porquê? Porque há competitividade. Os carros lutam até à última volta, até à linha de partida e à linha de chegada. Agora, neste momento não me estou a ver a fazer velocidade, como eu disse, porque as corridas são demasiadamente longas. Gostava de fazer em parceria com o Daniel, mas quando pondero entre dividir o carro com o Daniel ou deixá-lo correr sozinho, acho que prefiro dar a hipótese de ele correr sozinho, atendendo que eu estou a fazer montanha. Portanto, não gosto de ser um bocado egoísta. Se eu faço montanha, ele tem possibilidade de fazer velocidade, mas acima de tudo, como eu disse, acho que se nós temos um problema qualquer, uma avaria, que temos de vir à boxe, outra coisa qualquer, em que ficamos separados do resto do pelotão, andamos ali, dificilmente voltamos a alcançar, se a distância for grande, dificilmente eles nos voltam a alcançar, e eu prefiro a adrenalina, porque na montanha, quer queiramos, quer não, nós não podemos falhar. São 4, 5 km, sempre em concentração, como eu costumo dizer, a 110%, não podemos falhar, porque se falharmos, não temos hipótese de recuperar. Na velocidade temos, falharmos uma travagem, uma curva, temos as outras voltas, temos mais 49 minutos para recuperar. No rallies ou noutra modalidade também temos, na montanha não temos. É por isso que a montanha é muito específica, é por isso que, independentemente do ambiente que a montanha tem, a nível de corridas, é uma adrenalina constante, desde a linha de partida até a linha de chegada, e é isso ainda que me vai motivando para as corridas. Quando eu deixar de sentir isso, se eu começar a deixar na montanha, ter a sensação que neste momento tenho nas corridas de velocidade, eu deixo de correr. Estamos quase a começar a nova época. Aliás, esta entrevista, quando for para o ar, já estaremos em fevereiro. Dá para perceber que vamos ter o Joaquim Teixeira e, felizmente, novamente à partida de mais um Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. O campeonato arranca em março com a rampa Porca de Mursa. Depois, em abril, será tempo da jornada dupla. A rampa da Penha, paisagem protegida, logo no início do mês. E no fecho, a rampa PQP Rábida em Setúbal. Em maio, o tradicional encontro entre o Campeonato de Portugal de Montanha e o European Hill Climb Championship, o Campeonato da Europa, será na rampa internacional da Falperra. Junho será tempo de recebermos também 2 provas. A primeira no Teto de Portugal Continental, com a rampa Covilhã Serra da Estrela, e depois a rampa de Santa Marta, em Santa Marta de Penaguião. Em julho, uma única prova. Vamos até essa mítica montanha do Caramulo para o campeonato fechar uma vez mais no coração de Trás-os-Montes, em setembro, com a rampa de Boticas. Vamos estar à partida e com o Cupra TCR habitual, ou é desta vez que o Joaquim Teixeira e o Daniel Teixeira mudam de montada para a época de 2023? Não está nada definido por 2 razões. Primeiro, eu tenho o carro à venda e já tive, até por acaso, 3 contactos
2 estrangeiros e 1 nacional. Não chegámos a acordo de valores e eu, se não chegar a acordo de valores, não vendo o carro. Se chegarmos a acordo de valores, o prazo limite para eu saber se vou continuar com o Cupra ou não será no final deste mês. Se eu, até ao final do mês, aparecer um candidato que me dê aquilo que eu estou a pedir por a viatura, que eu tenha condições de a vender, eu irei optar por outra que me consiga permitir, a mim ou ao Daniel, fazer provas. Se eu não conseguir vender até ao final, aí terei de continuar com o Cupra. Se me pergunta neste momento se eu queria mudar, é assim, eu por um lado gostaria de continuar com o Cupra, mas por outro lado também acho que estava na altura de mudar, nem por mim, mais pelo Daniel, atendendo que o Daniel gosta de um tração atrás, sente-se melhor, mais confortável com condução de tração atrás. Eu para mudar neste momento, se vender o carro até ao final do mês, ou irei para um GT, ou, na pior das hipóteses, irei para um carro das super salas. Muito bem. Dessa nova categoria que a montanha velocidade... Nos protótipos, a minha opção, se um dia tivesse de voltar aos protótipos, seria sempre por uma viatura tipo de um F10, não um protótipo, mas uma viatura daquelas fechadas, uma viatura Turu. Muito bem. Qualquer que seja a viatura, teremos que contar com o Joaquim Teixeira e com o Daniel Teixeira, com a JT59 Racing Team a lutar por títulos. Sim, eu se entrar no Campeonato de Montanha vou tentar lutar pelo título da categoria onde estiver inserido, seja aos GTs, seja aos Super Challenge, seja aos Turismos, e também para o melhor lugar possível no absoluto. O Daniel sei que irá mais uma vez fazer tudo para conseguir o melhor resultado possível, porque eu acho que ele conduz, tem jeito para a condução, acho que tem tido bons resultados, acho que já começa a ser reconhecido a sua capacidade de condução e enquanto eu tiver possibilidades, o Daniel irá correr. Quando eu deixar de correr, não é condição que o Daniel deixe de correr simultâneo, posso deixar eu e continuar eu. Ou seja, continua a equipa. Felicidades para 2023. Estamos no fecho de mais uma edição do Motosport. Hoje, Joaquim Teixeira, Team Manager e piloto da JT59 Racing Team, foi o nosso convidado especial. Ele que em 2022, aos comandos do Cupra TCR da equipa que dirige, venceu a divisão Turismos 2 e foi vice-campeão nacional da categoria Turismos no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e, enquanto Team Manager, saboreou também o título ibérico do seu filho Daniel Teixeira, que, por sua vez, foi vice-campeão nacional de velocidade. Um abraço para todos e para todas quando estiveram connosco e até ao próximo episódio. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.